Ok, boa tarde a todos que estão acompanhando esta live pelo canal da OAB Mossoró. Nós estamos dando início a uma série de 3 lives pela Comissão de Apoio de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo, certo? É uma série de 3 lives onde nós iremos trazer assuntos relacionados ao transtorno do espectro autista, e para que a sociedade tenha conhecimento, do que é o autismo. Quem ainda não tem conhecimento sobre a questão do autismo, e suas particularidades. Então nós estamos dando início, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo é uma comissão recém-criada aqui na OAB Mossoró. É uma comissão que foi proposta no mês de março, e então a diretoria, juntamente com os conselheiros, aprovaram esse requerimento, e aí hoje a comissão ela está dando o pontapé nessa série de 3 lives, Uma boa tarde aos nobres colegas advogados que estão acompanhando esta live. Gostaria de fazer um agradecimento à doutora Bárbara Paloma, ao doutor Glauber e a todos os membros da diretoria da OAB Mossoró pela confiança depositada em meu nome para estar à frente desta comissão, que com certeza irá colaborar na defesa dos direitos dos autistas de Mossoró e região. A comissão ela é formada por membros, por advogados, e gostaria de fazer o meu agradecimento aos membros desta comissão, a doutora Catarina Vitorino, doutora Alessandra Tavares, doutora Vaneide, aos doutores Justino Dutra, doutor Adrixson, ao doutor Sérgio Oliveira, doutor Hélio Ximenes e ao doutor Anaximandro. São os integrantes no momento desta comissão, e desde já fica o nosso convite, a todos os advogados e advogadas que desejarem conosco, fazer parte desta comissão. Com certeza vocês irão contribuir para a causa autista aqui em Mossoró e região. Nosso convidado hoje é o pesquisador, o colega Tiago Fernando de Queiroz, um grande defensor da causa dos direitos da pessoa com deficiência. Dr. Tiago é um pesquisador, um estudioso da causa autista e também das causas das pessoas com deficiência, certo? Já vamos dar início. Ele já mandou aqui a solicitação. Vamos aqui aprovando aqui a solicitação, e com certeza já estamos aqui com o nosso convidado. Está escutando bem, Tiago? Boa tarde. Escutando bem. Boa tarde, doutor. Estou escutando bem, sim. Estou só ajeitando aqui para ver. Meu áudio está bom? Sim, estou escutando bem. Escutando bem. Bom, perfeito. Dá um ajuste aqui também. Ok. Tiago, eu estava fazendo aqui a abertura, certo? Da live, Fiz os agradecimentos à diretoria da OAB Mossoró, doutora Bárbara, doutor Cláudio, e a todos os membros. Dei boas-vindas, saudei a todos os advogados que fazem parte da OAB Mossoró e região, e estava fazendo a apresentação sua, certo? Perfeito. Você é pesquisador em direitos, inclusive
inclusão das pessoas com deficiência, né? É aluno especial do mestrado em educação, né, pela UERN. Isso. Certo? É também graduado em Direito pela Universidade de Potiguar e estava apresentando você para que todos os que estão acompanhando, né, tenham conhecimento um pouco até mesmo do seu trabalho, que é um grande pesquisador no direito, na inclusão das pessoas com deficiência. Certo? E eu estava informando que é uma série de 3 lives que nós estamos iniciando por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo. Nós iremos fazer hoje a nossa primeira live, né? Você é o nosso primeiro convidado. Nós teremos também uma live no dia 8, na próxima segunda-feira, com o doutor Romeu Sá, um advogado baiano, um defensor também dos direitos do autista. E vamos ter também a terceira live no dia 17 deste mês, com o doutor em educação, né, Lucelmo Lacerda. São os nossos convidados para difundir, né, o conhecimento sobre o autismo, né, sobre as suas particularidades, e com certeza, né, só venha colaborar para que as pessoas, né, tenham mais conhecimento sobre o autismo e menos preconceito, né? Porque muitas vezes o preconceito se dá pelo não conhecimento do que é até mesmo o autismo, certo? E antes de passar a palavra para você, desde já estou vendo várias pessoas já entraram, né? Boa tarde a todos os nossos colegas advogados, nossos amigos, a todas as pessoas que lutam pelo autismo, que estão também acompanhando. Quero desejar também saudar a Associação Amor, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região, uma associação que também luta pela causa autista, certo? E aí eu vou passar a palavra agora ao nosso convidado, Tiago Fernando de Queiroz, para ele dar início, né, a fazer as suas considerações iniciais. Uma boa tarde, Tiago, mais uma vez. Boa tarde, doutor Arnon. Uma boa tarde a todos os nossos queridos amigos que estão aqui presentes nessa live. Quero agradecer a oportunidade que a Comissão da Pessoa Autista, né, da Comissão dos Autistas da OAB Subseção de Mossoró, agradeço pela oportunidade. Agradeço a OAB Mossoró também por sempre estar promovendo essas discussões acerca do direito da pessoa com deficiência de uma maneira geral da nossa sociedade, mediante a garantia das políticas públicas. A OAB sempre está presente para promover essas informações. Essa discussão relacionada sobre o autismo, ela me causou durante bom tempo uma pequena estranheza. E por que eu digo assim, uma pequena estranheza? Porque até uns anos atrás, antes da Lei Berenice-Viana, antes mesmo da discussão da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, o autismo era considerado apenas um transtorno. E assim, vendo a peregrinação de muitas mães, muitas pessoas em busca do diagnóstico, da garantia do direito à educação, do direito à saúde, da dignidade humana no contexto geral, eu resolvi começar a estudar um pouquinho sobre o autismo. E eu procurei entender o que eu poderia fazer como uma pessoa militante na causa da pessoa com deficiência, como que eu poderia auxiliar. Então eu comecei a estudar, ver quais são os direitos das crianças autistas, entender um pouco a singularidade, para que dessa forma nós venhamos de alguma maneira tentar exaurir, tentar extinguir, acabar com essas dificuldades, com essas batalhas que muitas vezes as mães sofrem constantemente. Eu escrevi um artigo, a qual eu coloquei o título "Meu filho ou minha filha é autista, o que faço agora?" Porque eu percebi, diante de muitas conversas, até mesmo com representantes da Associação Amor, aqui de Mossoró, que muitas mães, muitos familiares, eles não sabiam de fato realmente como agir, como realmente reivindicar os direitos,
sobre a questão dos laudos médicos, sobre a questão do aspecto da educação, entre outros assuntos. Então, mediante essa questão que eu escrevi esse trabalho, e estou aqui juntamente com o senhor para tentar levar um pouquinho desse conhecimento para a nossa sociedade, para as pessoas que precisam dessa informação. Um dos assuntos que realmente a gente vai abordar daqui a pouco é acerca dos laudos médicos. Quantas mães, quantos familiares, doutor, estão peregrinando para poder ter o laudo, a confirmação se o filho dele é autista ou não, ou se tem algum tipo de necessidade especial, TDAH, porque assim, o autismo existe uma singularidade, por isso que eu vejo a importância, e eu parabenizo o trabalho do senhor e de outros advogados que criaram a comissão da pessoa autista, porque muitos até dizem, mas os autistas estão querendo se diferenciar das pessoas com deficiência. Não, os autistas são pessoas com deficiência, está lá na lei Berenice Viana, só que os autistas existe uma singularidade, porque a dificuldade em busca de um diagnóstico com clareza, o direito à educação, o direito à saúde, os autistas os familiares, né, das crianças autistas estão sofrendo constantemente para a garantia do seu direito. Então, é por essa questão que eu escrevi esse trabalho e estamos aqui para discutir um pouquinho. Fantástico, fantástico. Eu já tive a oportunidade de ter conhecimento do seu trabalho, certo? Eu sempre acompanhando as suas publicações relacionadas, de forma geral, às pessoas com deficiência. E aí, como você muito bem citou, né, o autismo, né, de acordo com a lei federal Berenice Viana, é considerado pessoa com deficiência, certo? E aí, mais na frente, nós vamos abordar mais sobre isso. E é isso. Esta comissão, né, ela tem justamente esse propósito, essa finalidade, né, de difundir cada vez mais perante a sociedade o que é o autismo, né? Quais são as suas particularidades, para também conscientizar o cidadão sobre o direito das pessoas com transtorno do espectro autista. E então eu vou iniciar se você fizesse uma abordagem de maneira, né, geral, do que é para que as pessoas saibam o que é o autismo, né? Que você fizesse essa abordagem para que as pessoas tivessem, quem ainda não tem conhecimento, quem já tem também, nada mais custa do que cada vez mais aprender um pouco, né, do que é o autismo. Então, trata aí, Tiago, para que as pessoas que estão nos acompanhando saibam o que é o autismo. Bom, eu vou explicar de forma simples, não vou falar de uma forma técnica, que eu tenho até um pouco de receio, doutor, porque vai ter pessoas que não são da área jurídica, são pessoas aqui até mesmo que não conhecem os termos técnicos. Então, eu vou trazer de uma forma simplória que o autismo é um tipo de transtorno, é um tipo de aspecto relacionado à pessoa que implica na interação social. Como assim? Através de vários pontos na comunicação, na fala, na interação, no olhar, ele é um pouco diferenciado, porque o mundo dele é um pouco diferente do nosso. Alguns autistas, eles conseguem ter uma hipersensibilidade auditiva, outros uma hipersensibilidade visual. Então, assim, mediante a essas particularidades, ele não consegue, muitas vezes, ter uma interação social com outras pessoas. E até existem algumas especificidades de autismo que abordam sobre a questão da síndrome de Asperger, que até então não era considerado o autista. Nós temos os transtornos invasivos, nós temos o próprio transtorno desinterativo, que isso realmente acarreta a dificuldade da interação social com a sociedade, com as pessoas. E até abordando sobre isso, a interação social, um dos aspectos que realmente vem categorizar a questão do autista ser pessoa com deficiência, que lá na Lei 13.146/2015, no seu artigo 2º,
e seu parágrafo primeiro, vai abordar aqui um dos fatores que realmente vai analisar se a pessoa é com deficiência ou não, é analisando os fatores biopsicossociais, abordando a interação da pessoa com a sociedade. Havendo barreiras que implica na sua autonomia, isso realmente já pode categorizar a pessoa com deficiência. Não sei se eu consegui ser bem claro, doutor. Sim, sim. E por isso que muitas das vezes, até para se fechar realmente um diagnóstico, né, é tanto que tem alguns, aí vai muitas das vezes, até mesmo da conduta, né, alguns médicos, neuropediatras, passam um determinado período, né, analisando aquela criança, encaminhando para determinado tipo de tratamento, para somente após os relatórios dos profissionais, fechar até muitas das vezes um diagnóstico, né, até emitir um próprio laudo. Né? E então, você abordou lá no seu artigo essa questão da análise, né, biopsicossocial. Certo? Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão, né, do diagnóstico e também dessa análise biopsicossocial que a própria legislação faz referência. Pronto. Como a gente estava abordando, identificar se a pessoa tem autismo ou não, não é fácil. Por isso que muitas mães peregrinam, elas lutam, elas batalham, muitas das vezes elas tentando identificar o que o filho dela tem, qual é realmente a dificuldade que meu filho, por que ele não interage com outra pessoa, por que ele tem estereotipos, balançando a mãozinha, colocando a mão no ouvido, colocando a mão no olho, fica recuado, por que esse gesto, essa gesticulação, porque são tantos os porquês, e a família passa por essa peregrinação. Não é fácil, a verdade é essa, não é fácil identificar o autismo. Por isso que é importante, até a lei Berenice Viana, ela deixa bem claro, e até a própria lei brasileira de inclusão, que para alguns casos de deficiências é preciso analisar os fatores biopsicossocial e precisa passar por uma junta multiprofissional. Vamos lá, biopsicossocial. O que seria isso, Tiago? Simples. Determinados tipos de patologia, determinados tipos de deficiências, elas precisam ser passadas por vários profissionais. Exemplo, o fonoaudiólogo. Por que a criança fica com a mão sempre no ouvido? A hipersensibilidade auditiva. O fonoaudiólogo. Por que a criança não fala? Existe algum tipo de patologia, algum tipo de doença nas pregas vocálicas, na parte da garganta, alguma coisa assim do tipo, que impede da criança falar? Por que a criança não tem outra interação com a sociedade? Será que foi algum trauma? Será que é alguma coisa que impede, algum receio, alguma fobia social de alguma maneira? Então, como não tem diagnosticar o autismo, você não consegue, até hoje, né, pelo menos até que eu saiba, você não consegue mapear logo de cara, pronto, ele vai no clínico geral, a mãe leva uma criança no clínico geral, e o clínico geral observa, não, realmente, isso daqui é autismo. Não tem como, pronto. No meu caso, eu tenho uma deficiência visual, eu sou deficiente visual, sou pessoa com deficiência visual, só tenho apenas 10% de visão no olho, e no outro olho eu já sou denominado como cego legal. No meu caso, é mais fácil, porque eu vou somente no oftalmologista, ele faz os exames, pronto, diagnosticado, visão subnormal, baixa visão severa e cegueira legal no outro olho. Muito fácil. Já para o autista, não. Ele precisa passar pelo fonoaudiólogo, dependendo do caso, o Asperger, que geralmente as pessoas dizem que são superdotados, a interação social. Ele tem, muitas das vezes, uma barreira comunicacional. Então, para isso, ele passa por um psicólogo, ele passa por um psiquiatra, e é interessante, doutor, que as mães, preste atenção, mãe, preste atenção, pai, familiar, todo profissional, por isso que a gente fala, junta multiprofissional, para poder realmente diagnosticar, são vários profissionais. Toda vez que você passar num profissional, eu quero um laudo. Aí o médico fala, não, mas aqui eu não consigo constatar se é autismo, mas eu quero um laudo, exponha. O que o senhor acha? O que o senhor consegue diagnosticar? E coloque lá. Por quê?
um laudo de um fonoaudiólogo, um laudo de um psiquiatra, um laudo de um neuro, geralmente, com toda essa junção de informações, a análise multidisciplinar, o parecer evolutiva do psicopedagogo, neuropsicopedagogo na escola, isso ajuda muito que o profissional que for realmente dar o parecer final possa avaliar e dizer o seguinte, não, aqui é autismo. Então, é importante essas informações. Uma coisa que eu também preciso dizer, doutor, que muitas pessoas não sabem, eu espero que isso sirva também de informação, é que o médico ele não pode, de hipótese alguma, recusar de emitir um laudo. Como assim, Tiago? Eu fui no hospital e eu pedi o laudo para o médico e o médico não me deu o laudo. Ele feriu o Código de Ética da Medicina, o Código de Ética dos Médicos, capítulo 10, artigo 86 e 88. O Código de Ética da Medicina diz lá bem claramente, o médico não pode se recusar de entregar um laudo, de entregar um parecer. A própria Constituição, no artigo 5º, no inciso 14, fala que o direito à informação não pode ser vedado, não pode ser restringido a qualquer cidadão que seja. E nós vemos constantemente as mães peregrinando. Não tem 3 dias que uma mãe falou, Tiago, eu fui no médico, no fonoaudiólogo, e ele não me deu um parecer, ele não me deu um laudo. Não pode, gente. Não pode. Isso realmente fere os princípios éticos da área, né, da medicina, e isso implica realmente que o outro profissional possa dar o diagnóstico final. E por que alguns médicos não querem emitir o laudo? Porque eles têm medo de sanções judiciais, até pressão mesmo dos próprios planos de saúde. Alguns até mesmo não querem garantir realmente o serviço, a prestação de serviço com qualidade, quando identifica se uma criança é autista, porque para eles vão achar que é um ônus maior. Só que, imagine, é um direito constitucional, o direito à saúde, direito fundamental, está lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal. Isso não pode ser restringido. Então, nós vemos muitas famílias, doutor, sofrendo para poder realmente conseguir um diagnóstico, para poder conseguir um benefício assistencial, um BPC, principalmente aquelas famílias de grande vulnerabilidade. Então, realmente, eu me sinto tocado nesse aspecto, e é por isso que eu procuro sempre estar estudando para poder auxiliar. Biopsicossocial, só para deixar claro, é biológico, os fatores realmente biológicos, físicos, no caso, como no meu caso. A minha deficiência, ela é sensorial biológica. Psicológica, que tem a análise da interação social, da comunicação, das barreiras atitudinais, comunicacionais, de informação e sociais. Como que o sujeito se interage com a sociedade? Será que uma pessoa que tem uma superdotação a partir do Asperger, que tem um domínio muito grande nos cálculos matemáticos, será que se colocar ele para poder fazer uma abordagem numa disciplina em letras, que vou colocar ele para trabalhar numa especificidade que não tenha cálculo, que não chame a atenção dele, será que ele vai conseguir desenvolver o papel dele? É isso que precisa ser trabalhado, por isso que existe a especificidade, por isso a preocupação que nós temos que ter realmente em trabalhar a garantia da criança, da pessoa autista. É verdade, né? Isso aí, realmente, essa questão do laudo, nós sabemos que é de extrema importância, né, a família ter esse documento em mãos para a partir de então, ter garantido os direitos daquela criança e buscar realmente, por exemplo, quem tem o INSS através do BPC, né, buscar a questão do benefício, muitas vezes, do transporte, né, interurbano, buscar, enfim, qualquer outro benefício, né, uma antecipação de um fundo de garantia, né, um saque, muitas vezes o pai está lá e, quando tem um laudo desse, facilita essa questão, até mesmo de fazer o resgate, né, do fundo de garantia, certo? Então, o laudo ele é de extrema importância
para todo o processo de garantia de direitos, né? Vamos dizer assim, da criança. E aí gostaria de mais, dar um alô aí para todos os que estão nos acompanhando, nossos colegas advogados, né? Doutora Bárbara Paloma já entrou aqui também na nossa live, doutora Catarina Vitorino, sempre interagindo, doutora Carla Filomena, a Associação Amor também está aqui presente conosco nessa live. Um abraço a todos os integrantes da Associação Amor, nossa Shirley Teixeira, um abraço para você também, a ex-presidente da Associação Amor. Obrigado. Enfim, a todos que estão acompanhando. A Associação Amor, para quem não sabe, é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região, certo? Uma associação que luta pela causa dos autistas e também das crianças com TDAH, certo? E aí fica o nosso abraço para todos os membros, integrantes da associação, todos os profissionais que estão acompanhando esta live. Eu já vi vários profissionais, terapeutas, e aí vai o nosso abraço. Nós que temos filhos autistas, nós sabemos a importância do que são esses profissionais, né, esses terapeutas, o quanto eles são importantes, mais do que nunca. Agora, na pandemia, nós estamos vendo o quanto esses profissionais são importantes no processo, né, da criança, né, de questão das estereotipias, né, no processo mesmo do acompanhamento. Enfim, as crianças hoje, prometidas pelo meu próprio filho, ficam, né, em casa, ficam mais agitadas em determinados momentos, e aí a gente sabe o quanto esses profissionais são importantes. E aí vai o nosso abraço, nós que conhecemos, né, aqui em Mossoró, diversos profissionais que trabalham, né, terapeutas, fonoaudiólogos, pedagogos, psicólogos, enfim, vai o nosso abraço para todos os profissionais que estão, né, lutando, que estão colaborando com as crianças autistas, certo? E também um abraço para todos que estão acompanhando, mais uma vez, nossos colegas advogados, né, nossos amigos, as pessoas que lutam pela causa do autismo, certo? Tiago, eu queria que você abordasse essa questão mais uma vez. O médico, no caso, ele pode, vamos dizer assim, se recusar a questão do laudo, né, ou impor algumas dificuldades na emissão desse laudo para uma criança autista. O que é que você trata sobre essa questão, que você tem a dizer sobre isso? Bom, doutor, de forma alguma, o médico ele não pode se recusar. É uma das batalhas muito grandes que nós vemos tendo, né? A própria Shirley, o pessoal da Amor, a gente já escutou diversos casos, não somente aqui em Mossoró. Eu venho realizando um trabalho com alguns amigos em todo o Brasil. A gente procura estar auxiliando através dos líderes da inclusão. E a gente escuta diversas narrativas de pessoas expondo que o médico se recusou a emitir um laudo. Isso não pode, deixando bem claro, se vocês quiserem anotar, é até importante, porque vocês vão estar resguardados se o médico, você chega ao seguinte: olha, doutor, chega, porque assim, para ser bem claro, doutor Mon, todo médico, ele pode emitir um laudo, ele pode diagnosticar, seja um clínico geral, seja um psiquiatra, seja um neuropediatra, um neurologista, seja qual for um desses profissionais, ele pode realmente laudar e identificar se a criança é autista ou não, com base nos diversos laudos. Agora, o seguinte, alguns médicos que estão começando a estudar a especificidade da criança ou da pessoa, como que ele deve fazer o laudo? Talvez ele não vai identificar logo de cara o seguinte: olha, você tem autista, ou seu filho tem autista. Não. Ele vai colocar o seguinte: supostamente, em análise mediante ações X, Y, Z, pode-se obter tal informação. Isso é válido para poder realmente, fazendo o trajeto,
com os demais profissionais para poder a identificação do autismo. Porém, o médico não pode se recusar a dar esse laudo. Se ele não tiver certeza, mas que ele coloque lá no laudo o caso específico da criança X, aí lá no laudo tem que especificar todas as informações, porque geralmente também tem alguns laudos, que é uma das preocupações enormes, que vem laudos somente dizendo, criança, coloca lá o CID, F84, se eu não estiver enganado, ponto 0, então ponto 1, e só isso. Muitas das vezes isso não ajuda praticamente quase nada. O médico ele tem que especificar, criança tem dificuldade nisso, passa por essas questões, isso, tem as estereotipias, características relacionadas ao autismo. Ele precisa realmente colocar a informação que ele identificou. Se ele não consegue dar o diagnóstico final, mas pelo menos ele tem que dar o laudo, ele tem que dar a informação que ele obteve, através daquelas narrativas, daquela vivência. Encaminhar para, se ele não tiver a confiabilidade realmente de diagnosticar o autismo, encaminhar para outros profissionais, para que assim possa ser, de fato, garantido o direito ao laudo. Agora, se recusar, jamais. Aonde está isso, Tiago? Aonde está isso, doutor Amon? Está no Código de Ética da Medicina, no capítulo 10, o artigo 86 e o artigo 88. Então, o médico não pode se recusar. Se ele se recusar, o que você deve fazer? Você procura, doutor Amon, o pessoal da Comissão da Pessoa Autista, da OAB, subseção de Mossoró, procura a OAB na sua cidade, se você é de outra cidade, de outro estado, procura a promotoria, procura os conselhos da pessoa com deficiência, o conselho de saúde, porque são órgãos que têm a finalidade de fiscalizar essas ações e garantir que o direito venha a ser trazido para toda a população. Ok, Tiago. A doutora Catarina Vitorino, né, que também é membro dessa comissão, está aqui interagindo conosco, né, ela dizendo que o parecer médico, né, deve ser acompanhado do laudo, né, que é justamente os laudos desses profissionais, né, que estão fazendo esse acompanhamento, né, e vai dar elementos ao médico, ao psiquiatra, para a emissão do laudo, mas o laudo conclusivo, Isso, laudo né, como a gente costuma chamar. do diagnóstico da criança, certo? Nós temos aqui outras pessoas, né, interagindo conosco, fica aí o nosso abraço, certo? E aqui na escola, vamos partir agora para a questão da escola, certo? Na escola, qual é o direito? Né? É uma das batalhas. Eu acredito que acho que toda mãe que tem um filho autista, nesse momento agora, quando fala-se sobre escola, ou ela vai sentir um grande terror, ou então o sangue dela já vai ferver um pouquinho, porque ou mães que precisam lutar para que seus filhos venham a ter a garantia do acesso à educação. Outro direito social, o artigo 6º lá da Constituição Federal, a Lei Berenice Viana, no artigo 3, parágrafo único, aborda que realmente que a criança autista, dependendo da singularidade dela, porque tem crianças autistas que não precisam de um apoio inclusivo, mas tem crianças autistas que precisam de um profissional, de um auxiliar, que venha garantir que ele possa ter um acesso à informação. Assim como uma pessoa surda, que precisa de um intérprete de Libras, uma pessoa cega com deficiência visual, baixa visão, precisa de um ledor ou de um transcritor para obter informação, a criança autista ela precisa de uma pessoa que muitas das vezes, há casos específicos, precisa de um auxiliar para poder até mesmo orientar na escola, nas disciplinas que tem que ser feito. Muitas crianças autistas precisam das imagens, porque são, muitas das vezes, por meio das imagens, ela consegue obter as informações, é o meio de comunicação dela. Então é importante que a escola possa garantir todo esse direito. Obviamente que no contexto da escola,
a criança ela precisa passar por uma junta multidisciplinar. Multidisciplinas. Ela precisa passar pelo pedagogo, o psicopedagogo, ela precisa passar muitas vezes por um psicólogo, passar pelo crivo realmente da junta da escola, para poder identificar quais são as necessidades da criança, para poder fazer o plano individualizado. Como o pessoal costuma dizer que é o PEI ou PAI. O PAI, alguns dizem, é o plano de atividades individualizado, e o PEI é o plano educacional individualizado. Que é dessa forma que lá são traçadas as metas para que a criança possa ter o direito à aprendizagem de forma igualitária. Lembrando que não somente a Lei Berenice Viana, mas a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que o Brasil tem esse documento como caráter de emenda à Constituição por meio do Decreto 6949 de 2009, bem como a Lei 13.146 de 2015, a partir lá do seu artigo 27, 28, o artigo 30, ele vem especificar que a educação para a pessoa com deficiência, que no caso o autismo é a pessoa com deficiência, é ao longo de toda a vida. E é dever do Estado, da família, de todos, realmente garantir que aquela criança possa promover a sua autonomia, não tendo a possibilidade de promover a autonomia dela, porque existem singularidades, a escola deve promover o básico para que ela possa ter aprendizagens. Porque muitas das vezes, doutor, tem graus mais graves de autismo, que realmente a criança ela não vai conseguir aprender os cálculos matemáticos, não vai conseguir aprender todas as dicções adverbiais da nossa língua portuguesa, mas a interação, por isso a importância, a interação dessa criança, desse jovem, no meio escolar, com outras crianças, vai permitir que ela obtenha uma educação, obtenha um conhecimento de como, muitas das vezes, pode até parecer um pouco esdrúxulo para algumas pessoas, mas como ir no banheiro, como beber água, como ir para a sala de aula. São coisas simples que, para algumas pessoas simples, mas para o pai que sente a dor, para a mãe que está vivenciando, que vê seu filho em casa, que muitas vezes não conseguia nem pegar água na geladeira, ele vai lá e pega a água na geladeira sozinho, porque ele teve a interação, ele teve o direito à educação. Isso é emocionante demais. Só quem vivenciou isso, só quem teve relatos dessas experiências, sabe o quão importante essa interação da criança, da pessoa autista em sociedade, principalmente no campo educacional. É verdade, viu, Tiago? Isso aí, principalmente, né, a criança está, como a própria lei diz, está no ensino regular, né? Está tendo acompanhamento em igualdade de condições, vamos dizer assim, o ensino em igualdade de condições com os demais, por mais que ela tenha as suas particularidades, que aí vai sendo trabalhado, mas ela está no seio escolar, né, com os colegas, das atividades, quantos relatos, né, de pais, de mães, eu já tive conhecimento, você com certeza também, que crianças que, vamos dizer assim, que saíram muitas das vezes de determinadas situações porque começaram a frequentar a escola, né? Quantos avanços crianças autistas tiveram dentro da escola. E aí o plano, né? O plano individualizado, que aí a escola ela deve fazer para cada criança, né, autista, que aí vai ter justamente as particularidades, né, do que é a necessidade. Plano educacional individualizado, porque realmente vai tratar somente, vai criar metas, diretrizes somente para aquela criança, pela especificidade dela. Porque cada pessoa com deficiência, nem todas são iguais, cada um tem sua especificidade. Isso, aí esse plano justamente ele é fundamental, porque ele vai estabelecer metas a serem atingidas, né, dentro de um determinado período escolar, e aí vai ter justamente com o acompanhamento das professoras, né? Se aquela criança, e aí o laudo também, né, é fundamental dizer se há necessidade ou não de um acompanhante escolar, né,
né, para aquela criança. A equipe psicopedagógica da escola emitindo este laudo, com 2, 3 meses, aí ele vai ser revisto. Os pais terão acesso, né, conversarão com os profissionais, com a professora, enfim. Então, fica aqui o nosso alerta para que os familiares de crianças autistas que realmente reivindiquem, porque por exemplo, eu fui conselheiro tutelar aqui em Mossoró durante 8 anos, e então nós pegávamos muitas situações no conselho tutelar, muitas vezes de crianças autistas, e não havia algumas situações, não são todas aí, que fica o nosso registro, mas algumas, que não tinha o plano, não tinha o processo elaborado, certo? E aí, então, é importante, agora também é importante, por isso que a difusão do conhecimento, ele é fantástico, certo? Por quê? Porque a partir do momento que o pai, que a mãe, que o familiar responsável pelaquela criança tem conhecimento, que o filho dela, né, é direito dele ter um plano de acompanhamento individualizado na escola, seja pública ou privada, então, a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele vai reivindicar que aquele plano seja elaborado e que seja seguido, né, pelos profissionais que estão ali fazendo aquele acompanhamento. Então, fica aqui só o nosso registro tocando a essa questão. Outra coisa, doutor, é importante ser até informado para as famílias que estão aqui nos ouvindo que, se por acaso na escola está sendo fomentada a discriminação contra seu filho, isso é crime. O artigo 88 da Lei 13.146 diz que discriminação contra a pessoa com deficiência, e o autismo é pessoa com deficiência, isso é crime. Então, lá, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, trazendo ela novamente, bem como a Lei Brasileira de Inclusão, diz que deve ser promovido ao máximo a autonomia, a interação. O artigo 27 da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146, traz lá vários roles de informações que os gestores, que a escola, que os professores, que a sociedade devem ter conhecimento para promover uma educação digna. E aí que o senhor abordou muito bem sobre a questão da educação especial, a Lei de Diretrizes de Base da Educação, a Lei 6949, 9394 de 96, 9.346 de 96, desculpa. No artigo 58 e o artigo 59, eles deixam bem claro lá sobre os aspectos da educação inclusiva, a educação especial. A educação especial, ela deve ser garantido realmente que a criança venha estar no ensino regular e que no contraturno venha a ser garantido para ela trabalhado a especificidade dela. Já a Convenção Internacional e a Lei Brasileira de Inclusão fala também sobre a educação inclusiva. A educação inclusiva, ela aborda que o ambiente escolar deve incluir a criança. E eu estou trazendo isso porque acontece o seguinte, existe muitas escolas, crianças autistas, que têm um auxiliar, que o professor deixa a criança somente com auxiliar. E não inclui a criança com toda a sala. Isso está errado. Isso é discriminação. A criança autista, ela tem que participar. O professor, a professora tem que criar metodologias que possibilitem que haja essa interação. Porque a lei deixa bem claro isso, que haja interação da criança com todo aquele ambiente escolar. Desde a entrada da escola, com o porteiro, com a merendeira, a escola deve promover isso. E, Tiago, doutor Amon não está promovendo. O que eu devo fazer? Procure os órgãos que estão ali realmente para fiscalizar, para auxiliar. Temos a OAB, Subseção Mossoró, quem é aqui de Mossoró, a comissão liderada pelo doutor Amon, a comissão dos autistas, da pessoa autista. Nós temos aqui em Mossoró, nós temos a promotoria, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho Municipal, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós temos vários órgãos, a promotoria. Então, assim, você deve buscar. Agora, o que é importante, doutor Amon, eu preciso deixar bem claro aqui. Muitas das vezes, isso também eu preciso abordar, porque nós temos que dar nome aos bois, isso é verdade. Muitas das vezes os pais
chega no determinado ambiente e ele muitas vezes ele não conversa. Realmente que ele já está saturado, já está realmente com muita preocupação, é trabalho, é família, é preocupação com o filho, não sabendo por que ele tem. E quando ele chega na escola, ele chega no ambiente, ele chega muitas vezes nervoso, querendo descontar num professor, querendo descontar no gestor. O que eu aconselho? Vá com calma. Se a pessoa ferir o seu direito, não adianta você querer brigar com a pessoa. Isso não vai adiantar muita coisa, não. Procure os órgãos, procure a promotoria. Ah, mas algumas pessoas dizem, mas a justiça não funciona. Pega todos os nomes das pessoas. Pronto, você foi na escola? Orientação. Você foi na escola? Você falou com o professor? Anote o nome do professor. Falou com o diretor? Anote o nome do diretor. Anote o dia, o horário, o que aconteceu a cada instante. Anote tudo. Porque quando você for na promotoria ou você procurar os órgãos da OAB ou... Tiago? Tiago? Tivemos aí. Não estou te ouvindo, Tiago. O direito termina quando o meu também é restringido. Então, com calma. Sei que é meio difícil isso, a verdade é que é muito complicado. Eu não sou autista, tenho uma deficiência visual. Para quando eu fui tentar meu primeiro benefício, não foi fácil, eu precisei de 3 laudos médicos. Imagine um pai, uma mãe autista. Na escola mesmo, eu fui muito discriminado. Teve um professor que disse para mim que ele não tinha culpa da escola ter aceitado uma pessoa com deficiência visual. E quantos pais passam por isso? Eu não tenho culpa de a escola ter aceitado uma criança autista. A questão não é essa, não é culpa nem nada. A questão é social. Nós somos seres humanos. Seres humanos, nós precisamos viver, ser feliz. É essa a nossa busca. Então, assim, eu, geralmente, na luta pela garantia do direito das pessoas, eu aprendi que muitas das vezes brigar mesmo não adianta. Existe uma forma muito boa de brigar, via documental, procurar os órgãos certos, procurar as pessoas certas. Por quê? As pessoas, muitas das vezes, elas não entendem. O povo brasileiro, de uma maneira geral, não conhece dos seus direitos. Então, Isso. ela vai para autotutela, vai querer brigar. Então, pode ocorrer desse daí acabar seu direito sendo restringido. Fantástico, Tiago. Né? A Associação Amor até colocou, né? Foi muito bem feita essa sua colocação, Tiago, né? De que tudo deve ser feito o registro, né? Registrar com quem falou, o que procurou, certo? Então, está interagindo conosco a Associação Amor, falando sobre isso. É muito importante esse registro. Isso, porque todas essas informações, elas podem auxiliar numa futura ação judicial. Porque, assim, tem pessoas que, por mais que nós venhamos explicar, elas não vão querer entender. A verdade é essa. E não é fácil. Só sabe quem vive. O pessoal da Amor, quem tem um filho com criança autista, quem é pessoa com deficiência, a gente sabe constantemente. Eu vou só mudando só um pouquinho só para ter uma ideia. Aqui em Mossoró nós temos as calçadas totalmente inacessíveis. E quando eu fui discutir uma vez com o engenheiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Urbanismo, o que eu escutei dele é o seguinte: a gente não pode fazer nada. Então, assim, como não pode fazer nada? Vocês fazem parte do executivo. Então, isso já tem muitos anos. Eu estou aqui em Mossoró desde 2013. Então, são questões que, por mais que a gente fale, as pessoas não vão sensibilizar, não vão querer fazer. Porque existe também outra filosofia, dizendo o seguinte: se está bom, para que melhorar? Então, é uma luta dia a dia, diária. Então, é importante anotar tudo, o nome da pessoa, o órgão, o horário, o dia, o local, tudo isso é importante. A Joana Amélia está interagindo conosco, Tiago, dizendo: temos muitos órgãos e instituições que podem nos nortear nesse sentido. Parabéns por sua luta, Tiago. Muito obrigado, Joana. Trabalhei com ela, uma pessoa guerreira, maravilhosa.
A Shirley Teixeira também está interagindo conosco. Arnon e Tiago, parabéns pela iniciativa de vocês. Um abraço a você, Shirley, a todos, todas as mães, todos os familiares, né, de crianças autistas. Tiago, eu queria também abordar nessa questão ainda da escola, e foi até uma colocação que a própria Shirley colocou, muitas das vezes o despreparo, né, muitas vezes do profissional, do auxiliar, né, em lidar com essa questão com a criança, né, com o autismo, né. Isso aí é uma outra luta, né, que as famílias têm essas dificuldades, até mesmo pela mudança, né, de muitas vezes iniciar até um ano letivo, não tem ainda o auxiliar, né, então tudo isso termina, cada coisa é uma dificuldade, não é isso? Isso. A Lei Brasileira de Inclusão fala que a pessoa com deficiência no campo educacional, na escola, ela precisa do apoio educacional especializado. Ela precisa de um profissional inclusivo, de apoio inclusivo. Todavia, aqui em Mossoró, e a gente está falando de uma questão de particularidade de Mossoró, não é um profissional formado. A verdade é essa. Existe um ataque, né, o termo de ajustamento de conduta entre o município e a secretaria a promotoria, aonde eles permitem que os estagiários da educação eles tenham essa competência de estar dando ali o apoio para a criança autista. Então, é uma singularidade aqui do nosso município, é uma batalha grande. Até então, pelo que eu venho estudando, nós temos em média de quase 700 a 800 crianças com deficiência, lembrando que nem todas delas precisam de um apoio especializado, apoio inclusivo cotidianamente, mas os que precisam realmente é um número elevado, chega em média a mais de 400 aqui no município de Mossoró, e muitas das vezes os estagiários realmente eles só recebem uma pequena formação, a verdade tem que ser dita. E aqui eu quero parabenizar a Selma Bedak, da Secretaria Municipal de Educação, porque até no começo do ano, esse ano, eu fui lá, eu pedi para ela, eles estavam dando orientação como lidar com as crianças autistas, eu fui lá para assistir, é algo muito interessante, mas é o seguinte, uma capacitação para um estagiário que ainda está em período de graduação realmente não é o bastante, porque nem propriamente os professores estão tendo essa capacitação constante. Obviamente que a Lei de Diretrizes de Base da Educação, bem como outras leis esparsas relacionadas à educação, aborda que o professor deve ter uma educação continuada. Por essa questão que existe a graduação, né, a promoção de cargos e carreiras em muitos municípios, para permitir que o professor ele possa estar em constante aprendizado. Porém, a especificidade do autismo ainda é novo para algumas pessoas. Então, para muitos profissionais da educação, é por isso que é importante as entidades como a Amor, que faz um trabalho belíssimo, conversar geralmente com secretários, fazer palestra nas escolas, com os professores. Eu estava até comentando, e eu quero agradecer aqui, tem algumas pessoas que trabalham junto com
houve um problemazinho aí com o nosso convidado. Vamos aguardar aí o retorno dele. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos que estão acompanhando nesta nossa primeira live da Comissão de Direitos das Pessoas com Autismo, aqui da OAB Subseção Mossoró. Nós tivemos um problemazinho aí com o nosso convidado, Tiago. Vamos ver se ele retorna aí para finalizar aqui nossa live. Nós iremos fazer mais 2 lives, agora no próximo dia 8 de junho, na próxima segunda-feira. Nosso convidado é o Dr. Romeu Sá, ele é advogado baiano, certo? Ele está há muitos anos também militando na causa do autismo, é palestrante a nível nacional. O Dr. Romeu Sá irá abordar a temática relacionada à questão hoje em dia das questão dos teleatendimentos, né? A questão do internamento, do direito a acompanhantes em questão de internamento. Então, iremos abordar diversos assuntos que estão em evidência agora nesse período de pandemia. O Tiago está aqui pedindo novamente, deixa eu ver aqui se ele... Tivemos um problemazinho aí. Tiago? Opa. Tivemos um problemazinho aí, né? É porque até 1 hora, depois de 1 hora, aí o Instagram ele corta, entendeu? Não, mas ainda não chegou, não. Ainda tá com 57 minutos. Eu estou marcando aqui. No meu cortou aqui. Pois é. Eu estava falando aqui que nós já estamos... acredito que a live continuou, então nós vamos dar prosseguimento, certo? Eu queria que se fizesse essa abordagem na questão da lei Berenice Piano, né? Que é a lei 12.764, 2012, né? Que aí é um marco legal, né? Nos direitos do autismo, certo? E aí eu queria que você fizesse justamente uma abordagem bem rápida, no tocante a lei Berenice Piano, e depois nós iremos finalizar a nossa live. Pronto. A Lei Berenice Biana foi uma conquista, e eu digo uma conquista enorme para a nossa sociedade. É uma guerreira militante. A Amor iria trazer esse ano para cá, para Mossoró, acabou todo esse momento de epidemia implicando isso. Eu iria me inscrever, eu estaria nesse evento também. A Lei Berenice Biana, a lei, como o senhor disse, 12.764 de 2012, ela traz uma inovação na garantia dessas crianças. E tem 2 artigos que eu queria deixar enfatizado aqui nesse pouco tempo, que é o artigo 3º, parágrafo único, que aborda sobre a questão do apoio inclusivo à pessoa autista, e uma conquista desse ano, que é a carteirinha do autismo, que é o artigo 3º-A, que realmente garante que a criança autista ela realmente venha a ser identificada, que ela venha a ter realmente a sua garantia em todos os direitos necessários, na educação, saúde, esporte, lazer, porque esse é um direito de todos. E sendo o direito de todos, é um direito difuso, não tem como garantir realmente quem é o titular desse direito. Então, precisamos, de fato, batalhar por essa garantia, e é uma conquista. Até Marcos Mion, né, foi um dos que levantou essa bandeira, ele tem um filho autista. E o que eu posso finalizar é dizer que eu agradeço aqui mais uma vez o senhor, espero ter trazido informações pertinentes para a nossa população. Viu? Temos 10 segundos. Pronto, então, gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos, e qualquer coisa, eu estou junto com vocês, junto com o Dr. Amon, e como eu digo, sempre juntos somos mais fortes. Um abraço. Um abraço, Tiago. Um abraço para